Olá, mais um encontro, sétimo encontro, para tratar de contatos extrafísicos com a nossa querida Aline Zanini, que eu já vou começar convidando aqui, cruzando os dedos para tudo dar certo. Meu Deus, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Oh, Jesus, agora vai. Então, é isso. Esse é o nosso... Ai, graças a Deus. Ô, Aline, bom dia. Eu tentei fazer reels, tentei fazer stories para convidar as pessoas para vir, mas eu acabei fazendo na outra conta. Pois é, eu vi. Um dia eu aprendo. Aí deve estar todo mundo esperando lá na outra conta. Mas tá bom, tá tudo certo. Semana que vem vai ser melhor. Semana que vem, avisando as pessoas que estiverem aqui presentes, a gente vai precisar mover a live de sexta, 8 horas, para quinta, 8 horas. Tá bom, Aline? E demais pessoas que estiverem assistindo, para fazer um ajuste aqui na agenda, para tudo correr bem. Aline, eu sei que hoje o assunto é interessantíssimo, né? Já anotei aqui os tópicos que você se propôs a tratar para nós. O som que vocês vão ouvir aqui no fundo é de uma handpan. É um instrumento novo que eu acredito que seja também trazido pelos Irmãos Galácticos, né? Sim. E se vocês não tiverem ouvido, depois na live dá para ouvir. Vou até aumentar um pouquinho o som. Se estiver muito alto, você me fala, tá, Aline? Tá. Então, Aline, nós vamos falar de seres do cosmos e o tal do despertar. Porque todo mundo fala assim, eu sou desperto. Será que é uma grande coisa ser desperto? Será que é molezinha? Será que é facinho ser desperto, né? Então você vai falar para nós. Se a pessoa já disse que está desperta é porque ainda está a caminho. Ainda não. E está com vontade, mas ainda não chegou. Porque quem está desperto não fala nada. Até porque não é fácil. Então, quem está desperto está perdido nesse momento. Sou todo ouvidos, ainda não peguei a meditação. Vai falando aí que eu vou pegar a meditação aqui no final. Então, tá. A princípio, quem diz que está desperto ainda não está desperto, porque o despertar ele é demorado. Né? Na verdade, mesmo tu sabendo as teorias, mesmo tu sabendo todas as teorias, a prática é muito, muito difícil. A prática realmente na vida da gente, no aplicar, juntando com a matéria que a gente está, né, terceira dimensão, é difícil. É muito difícil. A gente vai testando aos poucos nas situações da vida, né? Mas as dificuldades financeiras, os problemas emocionais, tudo te puxa a Matrix. Então, os parentes difíceis. É tudo. Não, e todo o universo, como ele se acostumou a tu estar sempre naquela vibração, ele vai sempre te puxar para aquilo, né? Aí é que tá o despertar. É tu ficar, mas tem coisa que mudou. Tem coisa que eu não tô mais aceitando igual, eu não tô mais entendendo igual, né? E, a princípio, o despertar, no começo, ele é doloroso, né? Eu sinceramente, não ouvi uma pessoa até agora dizer assim, olha, tô despertando, que maravilha. Não, é como a gente enxergar a sujeira, né? Tu sabe que eu resolvi fazer essa live hoje sobre esse assunto, porque as pessoas confundem muito, né? As pessoas acham um mundo mágico do cosmos, né? Os seres galácticos e tal. Eles não entendem o propósito, né? Fica a caráter de curiosidade, né? E, na verdade, tudo isso é para nos ajudar a despertar, né? É que tem muitos segredinhos aí no meio do porquê que nós estamos com os véus, né? Que isso não vem ao caso falar hoje, mas os seres do cosmos eles vêm nos ajudar a despertar para esse lado, né? A despertar para nós mesmos. Há anos atrás, eu tive a princípio, uma visão, né?
eu sempre enxergava em orbes, né? Os orbes que vinham e ficavam assim perto de mim. Eu sabia que tinha alguém que queria falar comigo, aí eu dava a entrada, né? Pois uma vez eu fui ver no primeiro do ano, tá? No primeiro do ano eu tive um sonho maravilhoso, sonhei que estava preparando uma ceia maravilhosa para uma senhora que estava construindo os muros da minha casa. E eu peguei e pensei, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar essa senhora, né? E aí, isso foi na passagem quando nós estávamos na pandemia. Então, nós passamos o primeiro do ano sozinhos, né? Eu rezei, fomos dormir. E aí, de manhã, 6 horas da manhã, eu acordei com esse sonho. Que eu preparava essa ceia, essa senhora vinha e sentava conosco, né? E eu dizia para o meu marido, mas como é que a gente vai tirar dinheiro para pagar ela? E ela construindo os muros da minha casa. Quando terminou a ceia, eu dei uma roupa para ela trocar, porque estava chovendo. E ela trocou e eu me sentei. Quando eu me sentei no meio daquela mesa farta, assim, cheia de frutas, ela começou a sorrir e começou a pintar uma parede toda de colorido, assim. E ela começou a sorrir e disse assim para mim, filha, tu sabe quem eu sou? E claro, eu posso te dizer que eu tenho até vergonha de falar, porque eu sei que eu não sou nada em especial, mas apareceu Jesus Cristo, né? Ela era ele. E, claro, algum enviado, algum holograma, né? Que eu não seria Um capaz de holograma, com ver, certeza um né? holograma. É, vou E colocar assim, um simplesmente ser crístico, vou colocar assim. isso, Ela um era ser um ser Cristo. crístico, ela Mas emanava a energia do Cristo. a aparência de Jesus Cristo. E ele disse assim, filha, tu sabia que era eu. E eu comecei a sorrir, disse assim, meu Deus, então, né, tu tá me protegendo. Ele, sim, vocês estarão protegidos e eu tenho uma mensagem para te passar. E eu acordei. Eu acordei chorando muito, né, porque eu fiquei emocionada. Tentei acordar Uhum. meu marido, mas ele não acordou. Eu levantei e eu fui rezar sozinha para agradecer, né? Pois quando eu sentei para agradecer, eu comecei a ouvir, porque uma semana antes eu já vinha ouvindo barulhinhos como se fossem elétricos dentro de casa. Eu olhava, tinha um barulhinho de parecia que era uma coisa elétrica, sabe? Um chiado. E aí eu olhava, parecia que uma estrela se fechava e sumia. Ou então eu enxergava uma pessoa de branco se fechava e sumia e fazia aquele barulho. Uma iluminação diferente. E eu assim, olha, tem seres diferentes me observando, né? Isso uma semana antes. Neste dia, esses orbes tinham esse esquema elétrico, eu não sei te explicar, era uma luz dourada com um barulhinho diferente. E esses seres entraram em contato comigo, né? Apareceu, porque veio luz dos dois lados, assim, coisa que não ilumina a minha casa de manhã, 6 horas da manhã, desse jeito, e iluminou muito, muito, muito. Tanto é que eu não conseguia enxergar o rosto, eu enxergava da barba para baixo, e apareceu um ser crístico na minha frente, e me explicou que a partir dali, 2021, nunca me esqueço, iria iniciar um despertar crístico, né? Ele disse, dizei a todos que quiserem ouvir, com ouvidos de quem quer ouvir e com olhos de quem quer ver. 2021 iniciará o meu regresso. A consciência crística estará na Terra. Todos que chegarem a teu portão pedindo socorro, de avisar os meus filhos que não neguem, pois pode ser eu. E começará a separação do joio e do trigo. Mas ele disse, nenhuma, é que ele usou palavras antigas, assim. Ele usou palavras que eu não sei te repetir agora, mas ele disse que a partir daquele momento, o joio e o trigo seriam separados e toda sujeira que estivesse embaixo do tapete iria aparecer, né? E ele não explicou, e aí falou sobre os meus filhos, sobre a minha missão e tal. Mas o que eu gravei muito é que, na verdade, quando ele falou que ele retornaria, eu pensei assim, então, toda essa crença de que Jesus retornaria, né, seria verdade, mas aí eu fiquei assim, não vai ser em carne e osso, né? Aí eu entendi ao longo que seria Não. a consciência crística, né? Consciência crítica dentro, internamente, né? E E, isso trazido pelo... Vamos ver, deixa você concluir. e também essa sujeira que ele falou, que nenhuma sombra ficaria embaixo do tapete. Uhum. A consciência iria iluminar tudo.
Só que eu não tinha consciência de tanta sujeira que eu tinha para ver, né? Porque nós vemos isso é o despertar. É nós vermos a nossa própria sombra, a nossa própria sujeira, porque não tem caminho de tu resolver um problema se tu não enxergar ele, né? E aceitar também. Então, esse é o meu ver, é o despertar. Né? O despertar de eu ver realmente quem eu sou, de eu entender as minhas emoções para poder reagir de maneira diferente. Porque o despertar não é assim, eu estou tendo atitudes agora totalmente iluminadas. Né? Como a gente estudou no hermetismo, existe a polaridade. Então, tem coisas que eu sou mais iluminada, mas tem coisas que nem tanto. Né? O propósito é esse, é se iluminar com conhecimento. Então, isso vai vindo aos poucos, mas tu vai só te iluminar se tu tiver consciência da tua sombra, né? Então, se tu tem uma maneira de reagir, tu vai iluminando isso e vendo. Não que tu vá acertar de primeira, mas tu vai ver a tua sujeira, tentar limpar, né? De um começo tu vai ver que é mais difícil, depois é mais ou menos, até que tu alcança realmente uma frequência certa. Mas isso demora. Aline, eu gosto de fazer uma metáfora do despertar, como quando a gente resolve fazer um faxinão na nossa casa. Que a gente arranca tapete, tira móvel do lugar, tira tudo do lugar, para olhar. É olhar para a sombra, olhar o que está escondido. Senão não consegue trazer a luz. As pessoas confundem, elas acham que a gente vai viver agora em quinta dimensão, né? Para quem não. Sempre de terceira para quinta, né? A quarta dimensão vem a ser o tempo, né? Que isso é um outro assunto, mas pularemos de terceira, quarta para quinta. Então, na verdade, isso tudo é um despertar que é aos poucos, não é eu vou virar um ser iluminado da noite para o dia. Né? Se acontece isso é porque não aconteceu de verdade, né? Porque a gente conseguir, que nem eles dizem, eliminar o ego é despertar. Eliminar o ego não é despertar. Nós temos que aprender a botar o ego no lugar dele, digamos assim. Porque eliminar ele totalmente, tu vai virar um ser o quê? Só espiritual, isso não existe. Tu tá em dimensão material, né? Aí tu não vai ter o discernimento. Não é 8 ou 80, é tudo dentro do seu lugar. É aprender a entender o porquê que tu tá reagindo daquela maneira. O porquê que eu reajo machucando os outros é porque eu tô machucada. Então, aonde que eu tô machucada? O que que eu tenho que curar naquilo? Né? É o despertar para o nosso poder. Entender que se eu permanecer sempre positiva, eu fico, digamos, abobada. Né? Eu não vejo o mal das coisas, eu não vejo como consertar. Então, eu não posso ser também totalmente boazinha, porque eu tenho a dualidade nessa encarnação, nessa dimensão. Então, eu tenho que entender as minhas sombras para poder fazer delas melhor e compreender o porquê que eu reajo com elas, né? A dominar elas. É esse o despertar, que até na Bíblia eles dizem, né? Jesus dizia, quem for sabedor realmente das suas sombras, não vai ser fácil. O despertar não é legal. Ele é muito doloroso. São pessoas que tu vai largar ao longo da tua vida, que tu vai entender que tu ama elas, mas que tu já não ressoa mais, a conversa já não flui, o que era gostoso de fazer junto já não é mais significante, né? Porque tu tá com outra cabeça, com outros propósitos, né? Entender que as coisas vão mudar, né? Para a tua realidade. Né? Tem muitas coisas que a gente testa nesse meio tempo, como tu olhar como observador de si mesmo, que é muito difícil. Eu vejo pessoas falando que estão em sexta e não estão, gente, porque tem que ter consciência. Você começou a falar aí e me veio, eu não quero deixar passar batida, apesar de que eu não quero te cortar, mas veio aquela fala de Jesus. Logo que você começou, veio aquilo, mas eu não quis te interromper. Ele tem uma passagem que ele fala assim: sede manso como os pombos, mas astuto como as serpentes. Quando você estava falando, veio isso, aí eu falei, vou deixar registrado. Aí fecha a dualidade, nada mais é do que a dualidade, né?
Nós temos que ter as duas consciências para poder ter um meio termo, né? Não tem como tu imaginar que quinta dimensão tu vai ser totalmente bonzinho e nós vamos viver no paraíso. Ainda tem muita coisa para isso. Temos planetas felizes no cosmos? Temos. A partir de sexta dimensão já tem planetas totalmente felizes, né? Mas nós ainda temos muita coisa para alcançar. Digamos que essa quinta dimensão nós vamos tirar muitas das coisas que prejudicam. As maçãs podres que apodrecem o restante, né? Como pessoas que assassinam, né? Que não têm a mínima empatia pela vida do outro. Nós vamos ainda ser errôneos. Ninguém está dizendo que não vai existir uma fofoca em quinta dimensão. Vai existir, mas não aquela coisa prejudicial ao ponto de eu querer que o meu irmão se prejudique, né? Eu não vou conseguir ver pessoas catando lixo na frente da minha casa e não querer que elas tenham a mesma condição que a minha, né? A bondade, a intenção da bondade vai estar maior. Não quer dizer que nós vamos ser anjos, né? Ainda falta muito tempo. Mas primeiro, para isso, eu tenho que saber lidar com as minhas sombras e o porquê que eu chego a certas reações com as pessoas. Essa é o primeiro lance do despertar. Tu começa a observar, mas por que eu estou reagindo assim? Por que eu não consigo receber um elogio tranquilamente? Por que isso me machuca? Por que me machuca o fulano não dizer que me ama naquele momento que eu quero? Né? Tu começa a estudar as tuas reações. Então, tu começa a viver um mundo à parte. Né? Tu começa depois de um certo tempo, começa a doer quando as pessoas são ruins perto de ti. Né? Tipo, tem uma reação ruim até com outras pessoas, tu começa a ficar, mas essa pessoa me causa uma coisa ruim, não vou mais ficar junto. E nisso tu vai fazendo as separações, né? O fulano tem uma reação muito explosiva, eu já não tenho mais essa reação. Tu termina ficando em silêncio. E às vezes, muitas vezes, será que eu tô ficando apática? Será que eu não tenho reação nenhuma? Eu também tô nessa. Né? Só que aí tu fica assim, mas vale a pena? Eu vou continuar amando essa pessoa. Por que eu vou cobrar isso se amor não se cobra, né? Tu tem que conversar, mas adianta eu discutir agora e machucar ela também? Então, tem coisas que nós vamos começar a se perguntar e o despertar começa por essas coisas. Fora que o despertar é a descoberta em nós mesmos do invisível, do éter, como eu chamo, do que nos liga a Deus. Nós vamos voltar para casa, como eles dizem. Então, tu tá voltando às tuas origens, tu volta à tua essência, tu vai querer procurar a tua essência. O material só não te resolve mais, né? Então, isso tudo vai fazer com que a gente procure, né, o lado espiritual, já te ajudando a despertar cada vez mais. Então, não é a pessoa que chega já dizendo, já estou desperta. Gente, o caminho é muito longo. Tem um monte de gente. Aí tu já começa vendo que realmente ela não tem noção do que é. Até quando a gente fala no cocriar, as pessoas fazem cursinhos para cocriar, tá? Sem entender que os cursinhos, eles te iniciam para uma coisa. Por mais que a pessoa tenha boa intenção, eles te iniciam para um despertar do teu cérebro. Mas nós não somos cérebros. Nós somos inconscientes. Então, isso já está escrito em ti, o cocriar. O problema é a intenção. No começo, tu vai ficar repetindo palavras e tudo, até isso pode te ajudar com o tempo, né? Mas se tu não tiver o cocriar com intenção, não resolve. Por isso que a maioria das pessoas fica, mas eu peço, imagino minhas mãos cheias de dinheiro e não vem. Não vem, porque na verdade a cocriação não é por esse meio. A cocriação, eu digo pro pessoal aqui que é quando tu sente aquele friozinho na barriga, sabe, de um novo projeto, que tu tá naquele entusiasmo, naquela intenção, sentido já, aconteceu, sabe? Como se tu tivesse realmente já com aquilo. Por quê? Porque tá na tua história, tá no teu caminho. E aí ele se torna teu caminho, né? Qualquer dia eu vou pegar e vou fazer o desenho que me fizeram quando eu tive essa visão da árvore da vida, que eles me mostraram como que tu cria essas realidades, né?
Porque a gente deixar crenças para trás é muito difícil. É muito Ah, difícil. eu vou mandar uma mensagem depois para te lembrar na próxima live de você trazer esse Uhum. desenho. Vou até deixar anotado, tá? É o desenho da árvore da vida, né? Mas Isso. se você quiser Na, detalhar um pouquinho, só para dar na uma. verdade, na verdade, quando tu desperta, é que tem muita coisa para falar, né? O assunto é muito amplo. E não Aham. tem muito o que tu lê, no caso, assim, né? Tu sente, né? Então, assim, ó, a gente tem que entender que para te despertar, muita coisa vai se quebrar, né? O que tu era já não é mais a mesma coisa. O que a gente era antes da pandemia, por exemplo, não é a mesma coisa que agora. Nós mudamos muito, né? O ser humano no geral. Os que ficaram, digamos, sem mudar nada, é porque não estão observando em volta, porque são gado mesmo, porque só fazem o automático, né? Então, os que estão despertando, eles já viram, algo mudou. Mudou tudo, mudou a intenção de espaço-tempo, a gente já vê que o tempo corre diferente, né? Tem coisas que a gente começa a viver mais o presente, e outra coisa que quebra muito e que a gente fica muito assustado, as crenças religiosas da gente. Eu posso te dizer É. que quando me foi revelado que reencarnação não é o que a gente pensa, que seres dimensionais pode ser nós mesmos em dimensões diferentes, que nós Aham. somos Nossos capitais, ancestrais, né? é o que chamam no xamanismo como ancestrais, né? É. Mas Nós são várias trabalhamos, maneiras. Aline, a gente trabalha com a constelação familiar sistêmica e a gente trabalha o tempo todo com os ancestrais. Só que nós sabemos Né? que nós mesmos já somos os nossos ancestrais. Pois é, e tu sabe que muitos sentem como se fossem os guias deles, né? É, Então, se tu mas é o vê, nosso eu superior. é, eu achei lindo quando eu fiz uma vez um reiki xamânico. E foi Ah, maravilhoso. E a moça pegou e me disse assim: ai, tinha um guia teu, feminino, uma índia. E eu olhei assim, não, ela sou eu, né? Ela estava nos meus pés ali na cama, era eu. Do meu lado era o meu guia, realmente, que é um ser diferente de mim, que estava me ajudando naquele momento. Porque eles me disseram: olha, vai, faz esse reiki que nós vamos te mostrar uma coisa. E foi maravilhoso, foi lindo. E outro dia eu conto para vocês que foi realmente quando eu entendi. Era eu, entendeu? Então, a gente tem que entender que esses dogmas, essas coisas vão se quebrar. E aí tu fica assim, meu Deus, eu não acredito mais em Deus. Não, peraí, eu não acredito mais nessa religião, vou seguir outra. Não, é porque, na verdade, tudo vai se quebrar para poder se reconstruir, né? a única Então, religião dos seres é o amor, é o amor. né? Então, as pessoas não entendem. Quando tu diz assim, olha, Deus está dentro de mim, eu sou parte dele, eu sou um fractal de Deus e eu tenho que entender o meu poder, as pessoas acham assim, tu está sendo prepotente, tu não acredita em Deus. Não, e é ao contrário, eu acredito tanto que eu sei que eu sou parte disso e que eu sou amada, porque eu sou parte dele. Então, é tu entender. As pessoas acham errado tu entender o teu próprio poder e não ser submisso a um Deus criado, entendeu? Então, o meu próprio poder é de Deus, vem de Deus. E é isso que as pessoas não entendem, porque tudo muda na cabeça da gente quando tu começa a despertar. Não quer dizer que tu esteja totalmente desperto, tu começa a te ligar no despertar. Tem algo diferente. Será que é bem isso? Eu segui a vida inteira nisso, mas por que eu segui sem perguntar? Por que tal coisa acontece e ninguém questionou? Por que esconderam tal coisa? Por que nunca ninguém entrou a fundo no que foi as pirâmides, no que foi a nossa história, né? Tu começa a se sentir um idiota, na verdade. Tu fica, meu Deus, eu segui isso, eu estudei isso uma vida inteira na escola, me explicaram dessa maneira, mas por que isso acontece assim? É os questionamentos, é o despertar, é acordar. Até tu realmente ver a realidade como ela é, eu te digo assim, ó, por experiência própria, acho que não é nem dessa vez, entendeu? Para descobrir direitinho. Porque se tu chega nos seres
digamos, depois que a gente morre, né? Eu já ouvi relatos de que tu chega lá em cima e tu pergunta e nem eles sabem ainda. Por quê? Porque ainda não chegou o entendimento deles. Eles estão em quarta Não foi dimensão. olhado, não foi lançado arquivo acástico. Então, é muito complicado. Eu mesmo tive contato com os meus, que eles me passaram meus códigos acásticos, né? Que, né, na verdade, eu nem sabia o que era na época. Uma intraterrena me passou, que estaria me passando, e que eu iria usar. Eu até agora não sei para que eu vou usar. É para os meus estudos ainda. Eu estou estudando. Então, o despertar é simplesmente acordar para os sinais e as pistas que eles nos dão. Mas tem muita coisa ainda por investigar na gente mesmo. Eu que adoro um mistério, né? A minha vida é um eterno mistério. Eu estou sempre tentando descobrir. Então, a gente tem que entender que o despertar não é eu vou virar um ser crístico. Não, falta muito ainda. É o acordar para que tu não vive numa realidade real. Tu vive numa realidade de um jogo que tu mesmo criou. Agora, por onde ir descobrindo esses mistérios, aí é de cada um. O meu despertar vai ser diferente do teu. A maneira que eu vejo as coisas, tipo, eu tenho mais fé em Jesus, né? Eu vou ver as coisas e os sinais vão se apresentar e eu vou atribuir a Jesus. Uma pessoa que é budista, ela vai atribuir a Buda, né? Várias vezes eu fui, tipo, tinha uma esotérica que eu sempre ia buscar incenso, que ela me dizia assim, eu tenho Lilith como a minha orientadora, né? Eu, em projeção astral, entrei na casa dela antes de conhecer ela, né? Entrei no ambiente, tomei um passe com uma senhora de 70 e poucos anos, né? E para mim parecia uma preta velha. Então, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Só que de maneiras diferentes de visão. E é isso que a gente tem que acabar. A gente racionaliza as coisas dizendo o tempo é linear, eu tenho os meus guias, é tudo. Não, gente, cada um vai ver de uma maneira. Porque a minha verdade é a minha verdade. E tu vê de outra maneira. Né? Se tu olhar e dizer assim, ó, essa caneca aqui, ela tem estrelas. Tu vai me dizer, não, ela não tem estrelas. Não, ela tem estrelas, do meu ponto de vista. Né? Deixou de ser a caneca? Não, é a mesma caneca. Só que nós somos feitos desse monte de pontos de vista diferentes. Nós somos parte de Deus, que é onipotente, onisciente, ele está em tudo, de várias maneiras diferentes. E é isso que a gente tem que aceitar em primeiro lugar no despertar. Não adianta eu acordar e querer acordar todo mundo. Porque o acordar do meu próximo é diferente do meu. Às vezes o despertar que foi em mim, desde criança, digamos, eles foram trabalhando isso para que eu acordasse de uma maneira melhor neste momento, foi dessa maneira. E outras pessoas não precisam de tudo isso. Outras pessoas têm a mente mais aberta, que é uma experiência mais profunda, despertou tudo. Entendeu? Fez ele acordar tanto quanto eu neste momento. Então, cada um tem o seu ponto de vista e nós somos o conjunto de tudo isso. Como se fosse um corpo. É por isso que no hermetismo mesmo fala, o micro é equivalente ao cosmos, né, ao macro. Então, isso somos nós. A minha célula tem esse esquema. O meu corpo, a minha célula do coração não vive sem a célula do fígado, né? Todos eles trabalham em prol do meu corpo. Assim como cada uma tem a sua função e a sua visão diferente. Nós todos temos cada um uma visão. E o conjunto é que é Deus. Entendeu? O micro é igual ao macro. Então, é isso, na verdade, que a gente tem que trabalhar no despertar neste momento, né? Uns vão estar mais à frente, aí daqui a pouco na corrida do despertar, outras pessoas que estão lá atrás, não, esses daí vão ficar, né? Não tem como e tal. Quando tu vê, tá mais evoluído que tu. Por quê? Porque o despertar de cada um é diferente e é seu momento. A gente pode aqui estar falando um monte de coisa,
correta ou não, né? E essas pessoas entenderem, não estou entendendo nada do que ela está falando. E daqui a pouco, pá, surgiu, aconteceu. Por quê? Porque o despertar começou naquela pessoa. E o instante que ela vai despertar, às vezes a corrida é mais rápida do que foi para ti uma vida inteira tentando despertar. Né? O que a gente não pode é ser prepotente e achar já cheguei ao fim. Ninguém chegou ao fim do despertar. Ninguém vai, já acendi. Não, tu não é um mestre ascenso. Tu não tem como despertar totalmente. A gente não, nem entramos na pista ainda, estamos na preparação, estamos no banco de reserva. Nós estamos enxergando as sombras, para depois trabalhar elas ainda. Aline, qual é a relação, está anotado aqui para a gente destrinchar com você, qual é a relação dos seres galácticos com o despertar da consciência? Na verdade, a missão deles aqui. Por quê? Porque a Terra em si, ela é um centro, né, de genética. Na verdade, são várias raças, né, nos ajudando. Por quê? Porque é do interesse deles que, como eu te disse, são as células, né? A célula do coração vai querer que a do fígado também seja boa. Por quê? Porque o fígado entrando em colapso, nós todos entramos. O corpo inteiro entra, né? Então, um ajuda o outro, né? Mesmo em dimensões diferentes, isso prejudica um ao outro, né? Porque nós somos um inteiro, nós somos Deus. Então, o que ajudar nos dando essas pistas para que a gente se encontre. Seu som abaixou um pouquinho. Seu som abaixou um pouco. Não sei o que você mexeu aí. Uma ligação. Ah, tá. Eles querem que a gente se autodescubra. Eles querem que a gente se autodescubra para poder começar a evolução todos juntos, né? Porque o programado para a Terra agora é isso. E é um dos poucos planetas que nós não vamos precisar de extinção total para reiniciar. Não vamos precisar de cataclismas, né? O momento está lindo. Tem seres que estão planejando, né? Que, tipo assim, seria um estágio legal vir para a Terra neste momento para viver essa situação que é rara em todo o cosmos, né? Então, nós estamos numa oportunidade única. A gente tem que se sentir vencedor já de ter conseguido reencarnar neste momento, né? Porque é um momento crucial, assim, de final de ciclo, né? Ou a gente vai ou racha também, né? Vai ser um momento difícil, vai, mas no entendimento de seres eternos, isso é maravilhoso participar dessa experiência. A gente tem que aproveitar tudo. Por isso que a gente diz no Despertar, tem que amar o processo de amadurecimento da gente. Porque está sendo lindo, inclusive para a visão de quem realmente tem o conhecimento já. A gente pode falar que a gente precisa amar o caminho. O processo de despertar, ele é lindo, porque o acordar, cada um está acordando de uma maneira. E é lindo de ver as pessoas comentando e o entusiasmo que dá na gente no começo. Que tu fica assim, meu Deus, parece que eu descobri o presente que o Papai Noel tinha guardado ali para mim, entendeu? Que há anos estavam me dizendo que era o Papai Noel e tal. Então, são tudo descobertas. Eu tô achando lindo o processo. Claro que às vezes é frustrante, né? Tu ficar assim, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo nisso? Como é que eu não me ligo? Por que eu ajo dessa maneira? Mas quando tu consegue modificar, que seja aos poucos, né? E não é fácil, tanto é que às vezes tu jura assim, Deus, já passei por essa etapa, não preciso mais disso. Aí quando tu vê o universo te traz isso de novo, aí tu tem que compreender, né? Porque a gente faz aquela pergunta, por que Deus faz isso para mim? Não, por que eu escolhi estar neste momento vivendo novamente essa situação? O que aconteceu? Aconteceu que eu não passei no primeiro ciclo daquilo ali. Então, tem que novamente trabalhar. E aí, tenta fazer de modo diferente. Tenta raciocinar antes de fazer. É essa a chance, entendeu? Da gente ver as nossas sombras. Então, a pergunta é diferente. Por que eu decidi, né, estar de novo nessa situação? Vamos ver de modo diferente. Porque da primeira vez eu não vi, eu reagi de tal maneira. Então, aí que está o despertar da gente, né? E as pessoas, às vezes, repetem e não entendem por que o ciclo retorna.
Aí, né? Porque ali, senão eu passou. costumo fazer uma comparação assim. Uma pessoa muito próxima a mim tem feito essa pergunta. Ai, meu Deus, o que será que eu fiz para Deus para merecer isso? Aí a pergunta é assim: em vez da gente perguntar por quê, a gente perguntar para quê? Porque É. nada que nos acontece é aleatório. Não Se existe está acaso. acontecendo, é porque ainda não aprendeu a lição, né? É. Quando eles dizem na Bíblia que a gente não cai uma folha sem que Deus saiba, é verdade, Aham. não existe Isso o aí. acaso. Não existe o acaso. Tem pessoas que nasceram e estão lá naquele momento na tua vida só para desviar uma bala que fosse pegar em ti e termina pegando naquela pessoa. Foi um acaso? Não. Era para ser. A gente tem que entender que todos que a gente encontra na nossa vida é para ser. Eles vão te ensinar algo de alguma maneira, né? Ou tu vai ensinar para eles de alguma maneira, porque tudo é interligado, é uma malha, né? Então, a gente tem que entender que não é o acaso. Se não existe o acaso, então eu tenho que estudar isso e ver no que aquela pessoa me acrescenta, ou o que aquela pessoa traz, porque às vezes a gente pensa, essa pessoa vai me trazer uma coisa boa, um aprendizado. Sim, mas às vezes essa pessoa vem para trabalhar a tua paciência, que tu não tem, né? Se a minha sombra é na intolerância, vai vir uma pessoa que vai provocar isso em mim, né? Tem questionamentos que falam também que até Judas, na verdade, ele não veio para matar Jesus, não. Ele combinou isso porque teria que ser um mártir, entendeu? E ele veio para Eu ser ouvi essa essa pessoa. versão. Muitas vezes a gente tem pessoas na vida da gente que a gente fica assim, eu errei várias vezes em outros ciclos, porque a vida é em ciclos, né? Uhum. Muitas vezes eu errei porque eu tive dinheiro e humilhei as pessoas. Então, o que vai acontecer? Lá em cima, eu vou combinar, quando eu for combinar essa minha árvore da vida, né? Flor da vida, tem gente que chama diferente, não interessa os termos, e sim o porquê, né? Quando eu for combinar isso tudo com os meus guias e tal, eu vou combinar dessa pessoa que é muito minha amiga, ela se aproximar de mim, trabalhar comigo e me roubar tudo que eu tenho. Essa pessoa é do mal? Não. Essa pessoa veio justamente para te ajudar. Ela vai te ajudar a trabalhar. Olha, pessoas tiram dinheiro dos outros, se aproveitam, né? E por isso, às vezes, tu tem uma conexão tão grande com um grande inimigo. Porque nada mais é do que a gente fala, de novo, do hermetismo, como é que eu dizer? Como é que eu vou te dizer? Às vezes as pessoas são muito más ou muito boas. Não existe isso. Existe uma dualidade. Existe só a questão da luz nisso. E às vezes essa pessoa não é má. Ela veio como uma grande amiga, por isso tu tem tanta ligação com ela. Aí eu confiei tanto, eu caí de cabeça porque eu senti uma boa vibração. E a pessoa vai lá e te apunhala. Não é porque ela é má, é porque ela veio te ajudar. Ela veio te mostrar aqui essa lição para que tu evolua. Entendeu? Então, não, por isso que a gente tem que amar os outros como irmãos e tudo, porque não é assim, eu sou mal ou sou bom, vamos separar. Não, nós somos todos iguais, dentro de luzes diferentes, né? Que uns são mais iluminados em umas coisas do que outros. E muitas vezes a gente é estudado, a gente é trabalhado por amigos espirituais que vêm com essa missão de inimigos, né? Aparentemente, para que a gente trabalhe essas sombras da gente. É tudo para trabalhar sombras, né? Para que a gente veja e trabalhe. Aline, a gente já está aproximando aqui do final, mas eu não posso deixar de pedir para você esclarecer um ponto. Cocriação e autoconhecimento. Qual é a diferença e a relação? A relação, na verdade, é assim, ó, como a gente nunca vai entender o porquê que nós fomos escondidos de nós mesmos, né? Por quê? Porque nós somos um perigo, na verdade. É como se a gente tem poder de cocriação e isso não nos é revelado. A gente está cocriando todos os dias, né? Como eu te disse, com esse despertar, a gente vai vendo isso. Por isso que a gente tá sendo acordado, porque agora nós já temos uma certa maturidade
para que a gente possa entender o nosso poder de cocriação. Por isso o hermetismo foi tantas vezes colocado para tentar estudar, para tentar introduzir na sociedade, e não foi aceito. Por quê? Porque o que não quer que a gente tenha poder, o governo, o culto, digamos assim, eles não querem, porque tu, sabedor do teu poder, tu não segue ninguém, tu segue a ti, porque tu é Deus também. Tu é parte dele tanto quanto essa pessoa que está fazendo mal. Então, eles não querem que tu acorde, né? E no momento que tu acorda, tu entende que tu cocria, tu modifica as coisas. Muitas vezes a gente está vendo uma situação, e isso eu já fiz testes comigo mesmo. Eu estou numa situação em que eu estou, digamos assim, com a cara amarrada, digamos, tá? Estou numa festa fechada, né? Braba com alguma coisa. Se eu resolver olhar isso com o olho de observador e me observar, ver o que está errado, o que eu estou vibrando, tu te olha e tu vê, eu pelo menos consigo ver, até a minha aura escura. E isso afasta pessoas. Tu modifica a tua maneira, na hora ali, tu já vê pessoas se aproximarem. Por quê? Porque a tua vibração mudou e tu parece que aparece de novo na festa, né? Isso eu já testei quando eu era jovem. A gente testa. Conta aí pra nós, conta aí. Eu vi que dava certo. E nisso eu testo na minha vida. Eu assim, ó, tá, peraí, eu estou incomodada com tal problema no serviço. E se eu resolver mudar a minha postura, mudar o jeito que eu estou lidando? Vamos passar amor para essa pessoa. E eu vi que mudava. E muda. Por quê? Porque nós cocriamos. E isso são cocriações rápidas. Fora o que a gente cocria para o nosso futuro. Né? Falando palavras ruins, às vezes, né? Tu consegue cocriar, mudar até o destino de uma pessoa, às vezes. Se tu tá em cima de um filho dizendo, isso é uma praga, essa criança não presta, tá sempre fazendo porcaria. Possivelmente tu está profetizando, porque as tuas palavras têm poder. Né? Eu vou estar profetizando que essa criança vai ser terrível. Vai ser um ser humano mais difícil. Né? Ao contrário, isso é comprovado até com a água. Né? Que já foi testes físicos mesmo por cientistas. Então, se eu pegar um filho e começar, tu é o máximo, tu é uma pessoa boa demais, tu tem um coração bom, essa criança vai se sentir, a princípio, na responsabilidade de ser o que o pai e a mãe desejam. Né? E, por consequência, ela vai terminar observando as atitudes dela mais vezes e sendo um ser humano melhor. Né? Então, a gente tem várias maneiras de cocriar no terra a terra. Fora a lei do pensamento mesmo, da cocriação, que eu falei, que é aquilo de tu sentir o projeto, de tu ter entusiasmo com a tua vida, né? Tu termina cocriando o teu amanhã. Então, é sempre cocriando pensando, eu sou saudável, eu tenho tudo pela frente, vai ser muito legal o meu dia. Cada dia que eu acordar, pensar, eu tenho uma oportunidade nova de ser feliz. Olha que dia lindo. Ah, mas tá chovendo. Sim, mas hoje as plantas têm que tomar água, né? Não é pensar pelo mal das coisas. É entender que tudo tem um ciclo. E que tu tá ali, fazendo parte disso de novo. Tem gente que não tá mais aqui. Então, sempre tem o que agradecer, né? Seja por tu estar respirando. Ah, mas eu estou no hospital. Mas ainda estou de olho aberto. Ainda estou viva, né? Então, a gente sempre tem o que agradecer vibracionalmente, isso já é cocriar, viver em gratidão. Continua falando, né? Que eu vou só atender. Então, a gente não pode tratar coisas como se fosse, é hoje, ponto, acabou. Não, eu estou cocriando o meu amanhã, profetizando palavras nas minhas atitudes, na minha vibração, eu vou caminhando sempre nessa árvore da minha vida para um caminho melhor, para um caminho que eu vibracionalmente direcionei. Então, por isso a importância de viver uma frequência positiva, né? Uma frequência em que a gente vai sempre agir positivamente, pensando que é uma oportunidade, pensando que o universo vai te dar tudo de bom, né? Se tu agir com negatividade, tu termina indo para lados negativos. Esse poder que nós temos de cocriação, ele nos é negado. Por quê? Porque foi botado esses véus. Porque a gente, sabedor da nossa cocriação, a gente sabe que a gente não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, né? Então, por isso que eles escondem tanto. E é isso que os seres
do cosmos, que todos os seres que nos ajudam querem que a gente entenda. Primeiro que eles não podem nos carregar no colo. Nós temos que acordar e ver o porquê que a gente está errando. Porque existe o livre-arbítrio, né? Então, eles nos ajudam nisso. Olha, acorda, tu é um ser feito na mesma coisa que eu. Nós somos feitos de um universo, né? E o macro é igual ao micro. Então, nós somos poderosos, né? E tentam nos esconder aqui na Terra esse nosso poder. No momento que a gente for descobrindo, né? E é claro, já erramos uma vez descobrindo isso e usando para o mal, né? De novo haverá o teste. Nós vamos usar para o bem. Não adianta eu querer cocriar só para ter dinheiro. Eu preciso, o verdadeiro cocriar, que as pessoas não entendem, não é assim, eu vou me imaginar com as mãos cheias de dinheiro e vou ficar rica. Será que ser rica é ser próspera? Não, ser rica é ter dinheiro, né? Por isso Jesus já dizia, sede que nem os passarinhos, né? Os passarinhos, eles sabem que eles vão ter tudo que eles precisam todos os dias. Dia de chuva vai ter menos coisa para comer, mas no outro dia tu vai conseguir 2 coisas para comer. Então, a gente tem que entender o quanto a gente é amado pelo universo, né? E tudo que a gente precisar vai vir. É essa a certeza. Agora, enquanto tu estiver tentando cocriar, quero ter muito dinheiro, quero não sei o quê, tu não sabe nem se isso aí não vai ser tua perdição, né? Se tu não vai terminar indo pro caminho do mal, se às vezes nem meu marido diz, eu queria tanto ganhar na loteria. Gente, se eu ficasse milionária, eu não ia saber nem se os meus filhos vão casar com pessoas que realmente amem eles ou pelo dinheiro. Será que isso é bom? Será que ter muito dinheiro seria legal? Eu não ia poder andar numa praça sem um guarda-costas. E eu gosto da minha liberdade. Então, nem tudo é o que às vezes a gente, como criança, quer cocriar e quer botar no nosso caminho coisas que irão até nos prejudicar. Só que a gente não tem a noção agora. Eu quero tal emprego. Mas será que esse emprego não vai te escravizar? Será que não vai ser o que realmente é importante? Então, a gente tem que entender que a cocriação é um poder que a gente, como criança, ainda não sabe usar. Né? Isso já faz parte do despertar. No momento que tu não quiser mais correr atrás, tu simplesmente querer só agradecer pelo que tu já tem. Agora, na enchente, a gente passou por isso. Né? Como dizia o meu filho, mãe, eu aprendi que eu só preciso de um copo de café e um moletom para botar quando tá frio ou na cabeça de noite para dormir, né? Então, a gente tem que entender que essas coisas, a gente às vezes é tirado, as coisas boas, para que tu entenda que tu não precisa de muito para viver. Tu não precisa da bota da moda para ser feliz, para ser linda. Tu precisa olhar para as verdadeiras verdades, as verdadeiras belezas da vida. E isso a gente não tem como cocriar agora. A gente ainda é muito infantil. Por isso esse poder não nos é totalmente dado, totalmente aberto. Nós vamos descobrindo aos poucos, porque ao descobrir aos poucos, a gente também vai amadurecendo, né? É muito Isso mais tudo a gente complicado do que tinha, a gente pensa. Aline, nas lives anteriores, eu estou até estendendo um pouco, você me perdoa aí, mas você falou que a gente tinha isso lá em Atlântida, né? Eu acho tão Aí é que tá, interessante essa sua experiência lá, que você viveu, né? Que eu gosto de estar reforçando. Tudo isso que e foi foi tirado da gente, frustrante. explica para nós. Sim. Foi porque a gente já Nós teve. Sim, há evidências, e agora está aparecendo muitas evidências, de várias vezes, vários ciclos da Terra que foram escondidos, né? Porque houve vários ciclos, né? De muita tecnologia e pouco sentimento, outros de sentimento e tecnologia que depois foi usado para o outro lado, né? Então, essa parte de Atlântida mesmo foi muito frustrante. E foi mais frustrante ainda tu vê que tu não consegue controlar a ânsia das pessoas, a ambição, porque foi os magos negros, digamos assim, pessoas que sabiam tanto quanto, como é que eu dizer, tanto para o bem quanto para o mal, que resolveram ir para o mal, né? Então, é isso o teste de novo. Nós estamos sempre passando por testes, né? Como eles mesmos dizem, os seres galácticos, eles dizem,
nós estamos passando pelo ciclo de novo, enfrentando mais ou menos os mesmos problemas, só que para ver se a gente reage diferente. São provas, né? Provas de final de ciclo, né? E a gente tem que entender que as coisas são diferentes do que a gente pensa. Esse é o despertar, né? A gente já viveu isso em Atlântida, que foi, agora fica em nossa consciência, né? Mas nós já erramos. Por isso que quando a minha filha era pequenininha, ela dizia: mãe, mas como eu vou saber que eu estou errando? Gente, todo mundo tem o anjinho bom e o anjinho mau, né? Como dizem. É só explicar, porque quando tu tá magoando uma pessoa, normalmente aquela vozinha vem assim e já diz: gente, tu tá errando, olha, tu magoou, tanto é que tu já sai com aquele peso na hora, mas aí o teu ego diz: não, foi bem feito, realmente ele foi necessário, né? Mas tu tem um aviso, não era por aí, né? E na época de Atlântida, não foi ouvido esse aviso, né? E nós tentamos, olha eu de novo me colocando lá, não, mas foi Não, tentado, ótimo, eu acho ótimo. foi Acho tentado. rico. Mas a gente tentou, foi tentado convencer as pessoas. Nós tivemos um tempo, nós vivíamos muito, né? Nós vivíamos muito mais do que agora. E nós fomos avisados: o que vocês fizeram para a Terra vai ter consequências. Que houve guerras e muito mais tecnológicas do que nós temos agora, porque nós tínhamos o conhecimento da vibração, né? Então, houve Aham. essas guerras que partiram praticamente a crosta, né? Nós acabamos com o equilíbrio da natureza. E a natureza não é se voltou contra a gente, não. Foi uma reação, causa e efeito. De novo, lei hermética. Então, tivemos um Causa e efeito, consequência, né? causa. Então, do que a gente mesmo fez, nós iríamos ter essa consequência, né? E veio num momento em que ninguém sabia, em que ninguém nós sabíamos, mas ninguém se ligou que seria ali, né? E aí nem todo mundo conseguiu se salvar, porque na verdade a maioria não quis entender antes, né? E olha que nós tínhamos a mente muito mais aberta naquele tempo. Por isso os véus, né? Então estamos de novo aí contando. Mas o despertar Legal. é doloroso. É isso aí. Aline, maravilhoso, mais uma vez. Então, duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que a live da semana que vem vai ser quinta-feira e não sexta, tá bom? Às 8 horas. Estou avisando porque as pessoas que eventualmente vão, não pode não estar assistindo agora, mas vão assistir posteriormente, né? Nós vamos enviar. E também, Aline, você está se comprometendo a trazer o desenho da árvore da vida. Estou falando isso aqui ao Vamos ver vivo para se você preparar aí, tá bom? Vamos ver Combinado? se dá para entender. Vou tentar fazer o melhor Tá bom. possível. Trabalhe nisso. Você tem Então, 7 dias tá. para trabalhar nisso. Agora eu vou convidar todos para fazer aquela nossa meditação. Quem não tiver o copinho d'água, ainda dá para ir lá correndo, enquanto a gente vai preparando a respiração. É uma visualização consciente. E nós vamos trabalhar em cima das nossas. Já que nós falamos tanto hoje, né, o assunto mais forte hoje foi despertar, olhar para a sombra, olhar para as nossas crenças limitantes. A necessidade do despertar é a necessidade de olhar para a sombra, né? Essa que é a conclusão que a gente tira daqui. E olhar para a sombra é fazer uma faxina, afastar os móveis, levantar o tapete e olhar. Não adianta você ficar passando a vassourinha em cima do tapete e jogando para baixo do sofá. Não adianta. Tem que, E né? entender que cada um que está no nosso caminho, né? Marido, esposa, filhos, amigos, todos estão nessa mesma coisa de nos ajudar a acordar para nossas sombras. Então, ninguém está ali por acaso. Tudo é para ser trabalhado. Se a pessoa é difícil, aí sim é que a gente tem que realmente prestar atenção. Então, cada um que aparece na nossa vida ensina a gente alguma coisa. É isso? Bom, Isso. a nossa meditação hoje é uma visualização criativa em cima das crenças limitantes e dos mecanismos de defesa da criança interior. Porque nós, como criança, nós criamos mecanismos para poder viver no mundo.
né? Então, cada um de nós tem um padrão. Então, eu vou convidar você, que já buscou lá um copinho d'água, não sei se vou aumentar um pouquinho o som, e eu vou te convidar a fazer a inspiração, a respiração consciente, que é encher o peito, sugando o umbigo, e soltar com a boca aberta, fazendo aquele barulhinho. Porque quando a gente inspira, a gente absorve o prana, absorve a luz através do nosso chakra coronário. E quando a gente expira, fazendo aquele barulho, a gente está soltando as nossas frustrações, nosso sofrimento, as nossas dores, os nossos ódios, o nosso ranço, a vontade de esganar o outro, não é? Porque é assim, gente, nós somos humanos. Então, vamos fazer 3. Aí depois, à medida que eu for falando, vocês podem continuar, tá bom? Inspire, 1. 2. 3. E assim nós vamos preparando para mudar a nossa frequência. À medida que você inspira, você traz a consciência para o seu corpo e percebe aquilo que ele necessita agora. Você o oferta carinhosamente. E inspirando e expirando, você relaxa. E então, você percebe que você está num barco, num mar agitado. A agitação, naturalmente, produz um pouco de medo, de ansiedade, de surpresa e de encantamento. E a partir desse barco, na sua navegação pessoal, você sabe que precisa atingir a terra firme. Acontece que esse barco só te leva até um certo ponto. E a partir dali, só é possível ir nadando. Você tem medo, porque a distância é longa e o desafio é grande. E então você vê que no barco há balão de oxigênio, roupa de mergulho e escafandro à sua disposição. E você vai vestindo essa roupa com um misto de esperança e, ao mesmo tempo, percebendo que te traz um certo desconforto. Mas você logo se adapta e aprende a respirar com o auxílio da máscara, que te coloca em proteção. E então você mergulha neste mar e vai nadando na direção da terra firme e vai se encantando com aquilo que é possível ver dentro deste mar. À medida que você se encanta, você agradece. Sem aquela roupa especial, sem oxigênio, sem a roupa de mergulho, não seria possível sobreviver ali. Os pés de pato dão velocidade na natação. E depois de um tempo, que é só seu, você atinge a terra firme. E então, você sai da água. Quanto tempo se passou desde o mergulho a partir do seu barco pessoal, até chegar na terra firme? Só você sabe. Que caminhos você percorreu na imensidão do mergulho do mar, que é seu? Só você sabe. E você pode se alegrar, que você chegou a um lugar. Terra firme. Então você caminha, dando os primeiros passos. Mas você percebe que à medida que você caminha, você tem dificuldade. Pois fora da água, o pé de pato traz um enorme desconforto para caminhar. O balão de oxigênio pesa e a máscara impede uma visão clara da natureza. Mesmo assim, você insiste, pois está habituado àquela proteção ao seu redor.
É muito tempo usando aquilo e você continua usando. E caminha mais um pouco para logo se cansar. E então você percebe que aquela roupa especial, aquele oxigênio salvador, que aquela máscara protetora, aquele pé de pato veloz já não são mais necessários. Você pode retirar a máscara, você pode respirar o oxigênio diretamente do ar, pode soltar a roupa apertada, você pode deixar o balão de oxigênio ir para o chão e sentir a leveza de caminhar sem peso nas costas. E sem os pés de pato agora desconfortáveis, você pode deixá-los aí, ao lado, na areia da praia. E pode experimentar correr por essa praia livre, sentindo a brisa fresca. Você sabe que se você precisar, se você desejar retornar ao mergulho no mar de qualquer necessidade, aquele equipamento vai estar ali para você. E você pode lançar mão dele a qualquer momento. Mas sabe também que não precisa dele o tempo todo. Você pode agradecê-lo, assim como pode liberá-lo. E também você pode utilizá-lo. Você também pode guardá-lo. Em você está a decisão e a liberdade e as imensas possibilidades. E então você expira fundo, experimentando a alegria do ar que entra e percorre cada mínima parte do seu corpo através do seu sangue. Você está vivo e a vida é um mar de imensas potencialidades. Respirando fundo, você agora retorna lenta e suavemente para o aqui e agora, calmamente, protegidamente, nos seus tempos, e vai abrindo os olhos. Essa meditação eu recebi no curso de Criança Interior Ferida, de Andrei Moreira. Você encontra, basta colocar andreimoreira.com e você encontra lá todo esse material desse maravilhoso professor Andrei Moreira, que muito me ensinou. Então, Aline, o que você sentiu? Se você sentiu alguma coisa, fala para nós esses minutos finais aí. A princípio, eu senti muito medo, que eu tenho fobia de água. Senti muito bebeu medo. água. Não sei nem se não é resquício de Atlântida, né? Mas eu tenho muito medo. Pode ser. Aí, para enfrentar a saída do barco, para mim, foi difícil. Né? Para todo mundo. E se tu for ver, isso nada mais é do que uma metáfora também, né? Porque nós somos seres livres, a princípio, sem a roupa, e tivemos que mergulhar, né, numa roupagem que nos servia naquele momento. Sem no aquilo, mar da necessidade, né? Sem essa roupagem, a gente não tem como tá, como dizer, aprendendo, né, a sair daquela situação toda. E depois a gente consegue se libertar, né? Eu achei bem edificante mesmo, tendo sido tão difícil. Quando eu cheguei na Terra, deu para respirar, daí para mim foi muito bom. Então, fica aí a dica, né? Procure o professor Andrei, estudar lá a Criança Interior Ferida. E eu acho que fechou. Engraçado que eu peguei assim, pincei, que eu não tinha separado. Abri a pasta com as meditações que eu já tenho impressa e tal. Veio essa, falei, cara, tudo a ver com o trabalho, né, do despertar, que nada mais é a gente se libertar das crenças, né? Então, Aline, maravilhosa. Te agradeço. E quinta-feira que vem, 8 horas. Tá, quinta-feira a gente vem, então. Com aprender desenho, mais um pouco. Com desenho que você prometeu. Tá, beijo para todos que vão assistir posteriormente. Tchau. Beijo, bom dia para todos.